Estudo Bíblico segundo Crônicas 13, versos 1 a 22. Abias, filho de Roboão, reinou por 3 anos, 913 a 910 a.C. Seu reinado foi ocupado principalmente com sua guerra contra Jeroboão. Consultar 1 Reis 15, versos 6 e 7. Embora o esboço de 1 Reis 15, versos 1 a 8 não dê detalhes desse conflito, o registro paralelo em 2 Crônicas 13 revela a bravura de Abias e nos lembra que a visão correta no tempo correto traz resultados corretos. Versos 1 a 18. Abias tentou prevenir os líderes de Israel, Reino do Norte, contra a insensatez deles de se rebelarem contra o Senhor. Ele lançou a visão, lembrou-se da sua herança e tomou coragem para seguir a mesma. Ele disse: Eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes tocando com as trombetas, para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não serão bem-sucedidos. Verso 12. Quando o rei Jeroboão se recusou a ouvir, Deus honrou Abias e livrou-o da emboscada de Jeroboão. Judá prevaleceu porque confiava no Senhor Deus de seus pais. Verso 18. Naquele dia, 500.000 soldados foram mortos no campo de batalha. A visão de Abias conduziu a essa vitória. Considere o seguinte: visão errada, no momento errado, é igual a desastre. Visão errada no momento certo é igual a engano. Visão certa no momento errado, asneira. Visão certa no momento certo é igual a sucesso. Verso 2, Micaía, o nome religioso traduzido por Quem é como Jeová? De Maaca, filha de Tamar e mãe de Abias, capítulo 11, verso 20. Verso 3, o número de soldados deve ser comparado com os dados do recenseamento, feito 60 anos antes pelo rei Davi, segundo Samuel 24, verso 9 e 1 Crônicas 21, 5. Naquela época, Judá possuía um total de 400.000 homens aptos para a guerra, e todos mobilizados das outras 10 tribos eram 800.000 homens escolhidos de entre um número maior. Esses mobilizados formavam um total de apenas 180.000 no tempo de Roboão, pai de Abias, capítulo 11, verso 1, sendo que esse último já então possuía 400.000 homens. Nisto, notamos que havia uma constante imigração de membros das tribos do norte para participarem do culto em Jerusalém, fiéis à família de Davi, na qual residia a aliança com Deus. Veja 1 Reis 12, 17. Assim continuou na época de Azá, que 6 anos mais tarde tinha um exército mobilizado de 580.000 soldados. Capítulo 14, verso 8. E Josafá, ainda 32 anos mais tarde, tinha 1.160.000, além das guarnições das cidades fortificadas por todo o Judá. Capítulo 17, versos 13 a 19. No caso de Israel, a triste situação do exército de Acabe é descrita claramente em 1 Reis 20, verso 27. Verso 5. Aliança de Sal. Costume oriental mencionado em Levítico 2, verso 13 e Números 18, verso 19. A cerimônia consistia em comer sal como penhor de um pacto ou uma aliança. Era a garantia de uma amizade perpétua, simbolizada pela qualidade do sal, corpo preservador contra a corrupção. Essa aliança, portanto, não podia ser quebrada. Verso 7. Gente vadia, em hebraico sem valor, sendo Roboão ainda jovem. Abias usa essa expressão para se referir à falta de experiência de Roboão naquela ocasião, segundo Crônicas 12, 13, mesmo que sua idade real fosse de 41 anos. Verso 8, Reino do Senhor.
Abias lembra a todos que a aliança de Deus com Davi é a vontade expressa de Deus em relação a quem governaria em seu nome no reino terreno. Portanto, apesar do delito de Roboão opor-se à dinastia de Davi, era resistir ao próprio Deus, já que o rei pertence à linhagem de Davi e, consequentemente, Judá é a nação de Deus. Os bezerros de ouro que vos fez para deuses. A crítica liberal ameniza a apostasia de Jeroboão, aceitando que seus bezerros eram como a arca, apenas pedestais para a presença invisível de Jeová. Aqueles que foram seus contemporâneos compreenderam que esses bezerros eram imagens fundidas de outros deuses. Consultar 1 Reis 12, 28 e 14, verso 9. Verso 9, 7 carneiros. Na consagração original dos filhos de Arão, Deus requereu 2 carneiros. Êxodo 29, 1, Levítico 8, 2. Jeroboão, que já havia abandonado o plano de Deus, alterara a cerimônia de consagração, aumentando o número de sacrifícios obrigatórios para cada sacerdote. A religião inventada pelos homens, muitas vezes, coloca ações aparentemente fervorosas no lugar de uma verdadeira e sincera relação espiritual com Deus. Verso 10. O Senhor é nosso Deus. Essa vibrante afirmação modifica-se diante do fato que Abias andou em todos os pecados de seu pai. Na sua poligamia, verso 21, e voltando-se para as imoralidades e politeísmo dos nativos cananeus, conforme fez seu pai em capítulo 12, verso 1. Sua fé era flutuante, pois seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi. 1 Reis 15, verso 3. Verso 12. Os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para rebate, para chamar a Deus a fim de que viesse salvá-los. Verso 14, Números 10, verso 9. Não pelejeis contra Deus. Uma luta contra o povo de Deus significa uma luta contra o próprio Deus. Foi isso que Saulo de Tarso descobriu no caminho de Damasco, quando ia para lá em perseguição à igreja. Atos 9, versos 4, 5 e 5, verso 39. As tribos do norte ainda poderiam se humilhar e servir a Deus. Verso 17. A matança de 500.000 homens escolhidos, mais da metade do exército, foi uma perda desconcertante para a relativamente pequena nação de Israel. Consultar verso 20. Verso 19. Abias tomou Betel, perto da fronteira entre Benjamim e Efraim, o exato local da adoração do bezerro de Jeroboão. 1 Reis 12, versos 29 e 33. Gesana e Efron ficavam 6,4 quilômetros ao norte e nordeste de Betel, respectivamente. Verso 20. Morrer prematuramente foi o castigo divino pronunciado contra Jeroboão, em razão de seus pecados. Morreu depois de Abias, 1 Reis 15, verso 9, mas sua morte registra-se juntamente com a descrição dos seus pecados.